A relação da pastoral e a ajuda ao enfermo. Eu fiquei na cabeça o que é essa relação pastoral. O que você imagina que é essa relação pastoral de ajuda ao enfermo? Colocar os dons de Deus, aquilo que nós aprendemos de caridade, de amor, dedicação. Para o enfermo? Para o enfermo, sim. É isso. A relação é de pessoas. Isso é uma coisa importante. Então, a primeira coisa da conversa é olhar para Gênesis, que diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ora, vocês me acham parecido com Deus? Não! Ela falou que sim, ela quer ganhar alguma coisa. Ela achou... Você também é parecida de... Nós, né? Você é parecida com Deus? Nós somos lindos, que você falou. Uma deusa aqui! Descobrimos uma deusa. Então tem várias deusas aqui. O senhor que está aí atrás é parecido com Deus também? E Deus é careca? Deus é careca também. Parecidos com Deus, eu não sou parecido com Deus. Apesar de ter sido feito à imagem e semelhança de Deus, eu não sou parecido fisionomicamente com Deus. Mas eu sou parecido com Deus quando eu faço duas coisas. Aí eu sou parecido com Deus. Qual é a principal característica de Deus? Puxa, eles já fizeram a lição de casa, impressionante, Laurinda, sabem tudo. É o amor. Então eu só sou parecido com Deus quando eu pratico o amor. Quando eu amo, parecido, beleza. E qual é a outra grande característica de Deus que também é nossa característica, porque somos parecidos com Deus? Qual é a outra? Vamos ver quem descobre. Quem descobrir vai ganhar uma viagem para Paris. Só de ida. Fica lá, depois não volta mais. Não, prefiro errar. Hein? Não. Perdão também. Caridade, tá? Como? Compaixão. Todas as qualidades de Deus. Quando a gente é criativo. Deus não criou tudo? Então, quando nós somos... Então, essas duas características... Lógico, Deus é misericordioso, é caridoso, perdoa, é tudo isso, é lógico, é característica de Deus. Mas a semelhança mesmo é quando a gente pratica o amor e quando a gente é criativo. Então, a primeira coisa que nós temos para pensar na presença de vocês na casa de um enfermo, na casa de alguém necessitado, é que você está se encontrando com uma pessoa que é parecida com Deus e, portanto, é muito parecida com você. E se essas duas pessoas são parecidas, na realidade, é Cristo numa pessoa encontrando com Cristo na outra pessoa. A criatividade daqui com a criatividade de lá. O amor daqui com o amor de lá. Porque Cristo disse eu não guardo todos os versículos, Cristo disse... Disse em Mateus 25, o enfermo é o próprio Cristo, porque Jesus, numa das falas com o Pai, ele fala assim, quando ele fala conosco em Mateus, ele fala assim, porque tu me visitaste. Por que você não entrou no reino do céu? Porque tu não me visitaste. Tu não me cobriu, tu não me deu de remédios, tu não me deu comida, então você não vai entrar no reino dos céus. Mas se você me visitou,
você vai entrar no reino dos céus. Então, duas características nossas. Nós somos dignos, estamos visitando uma pessoa que é digna, porque tem a mesma característica nossa, o nosso DNA divino. E somos Cristo, levando para ela um Cristo e recebendo dela também um Cristo. É uma coisa muito interessante. Ontem, eu chorei numa consulta. Uma menina de 19 anos, com 30% de funcionamento dos rins. Eu sou nefrologista, eu lido com essas doenças. 30% de funcionamento dos rins. Ela é diabética desde os 9 anos de idade. Com 19. Foi sozinha na consulta, porque a história da vida familiar dela também não é meio complicada. E aí nós começamos a conversar e ela não faz um tratamento adequado. Mas já perdeu, só nesse último ano, ela perdeu 20% de função renal. Ela tinha 50% no começo do ano, agora está com 30%. Então a gente tem que se colocar, não é só com o melhor remédio, mas é no melhor atendimento. A gente tem que se oferecer totalmente. E quando eu falo a gente, eu estou falando em vocês. Porque vocês têm que fazer a mesma coisa. Porque vocês são o amparo daquela pessoa que está querendo que alguém consiga abarcar o sofrimento que ela está passando. Porque aquela menina, ela não tem apoio de nada. Ela não tem apoio de pai, não tem apoio de mãe. E ela entra no consultório com um rostinho bonito, 19 anos, e eu com essa oportunidade enorme de fazer alguma coisa. Porque, como dizia o Padre Léo, a gente tem que pegar a dor. Quem conhece o Padre Léo? Todo mundo. Quem não conhece o Padre Léo? A gente tem que pegar a dor do paciente. Vocês têm que pegar, eu também. Nós que lidamos com saúde. Nós temos que pegar a dor do paciente. Nós temos que pegar o sofrimento do paciente. Nós temos que pegar a miséria do paciente e colocar onde? No coração. Vamos tirar o coração e vamos pôr o coração em grego, cordis. Eu pego a miséria do paciente e coloco no meu cordis. Miséria, cordis. Misericórdia. Se eu não agir com misericórdia, eu não estou fazendo um bom atendimento. Mas não é só pegar a miséria do paciente, a dor do paciente e colocar no meu coração, no coração de vocês, quando vocês estão com o enfermo. É agir em função dessa miséria. E é isso que faz a diferença. E foi aí que eu chorei. E que agora está me dando vontade de chorar. Por quê? Porque eu coloquei a miséria dela, que eu não tenho, com 76 anos de idade, eu nunca passei por um problema como ela está passando com 19. Com 19, eu só estava paquerando as meninas, jogando futebol, fugindo com o carro do meu pai sem ele saber. Eu só fazia, essas eram as minhas preocupações. Essa menina tem preocupação com a vida dela. Como é que médico que eu tenho que ser, que agente de saúde que eu tenho que ser para ajudar essa pessoa? Eu tenho que saber qual é a melhor insulina, qual é o melhor remédio para pressão? Não! Eu tenho que abraçar essa pessoa. Aí, sabe o que eu fiz? Eu falei para ela, quem é o endocrinologista que vai cuidar de você? Ela falou, eu estava num ambulatório aqui de Santos. O ambulatório é assim, um quadrado cercado de várias salas, né? E ela falou, eu vou naquela sala número 14 e vou ser atendida por uma endocrinologista. Eu falei para ela, eu vou com você. Eu vou na consulta com você. Você vai ficar agora ali na sala de espera, a nossa consulta aqui terminou, você vai ficar na sala de espera. Na hora que essa médica te chamar para ser atendida, você bate na minha porta, eu vou pedir licença para o paciente que está comigo e eu vou lá com você. E foi o que aconteceu. Eu fui com ela, porque eu peguei a miséria dela. É mais do que eu dar o remédio, acertar o remédio. É envolver outra pessoa para pegar a miséria dela. E eu fui lá com a endocrinologista. Olha,
Quase que eu falei para ela, você quer pegar a miséria dela? Me ajuda a pegar a miséria dela junto comigo, e nós dois vamos trabalhar para ela não ficar tão miserenta assim. Não falei isso, é lógico que não falei, mas é isso que tem que ser falado no nosso coração. Senão o atendimento que nós estamos dando é mentira. É mentira, nós estamos querendo passar tempo ali. Olha, você tomou o remédio, você fez o curativo na perna, e foi embora. Isso é muito fácil fazer. O difícil é sentir a dor daquela pessoa que está esperando por vocês lá. Estou certo? É duro, né? É quando Hein? Porque é o que a gente espera quando a gente vai consultar. A gente espera chegar e o médico dá pra gente esse carinho. E atualmente você não recebe mais. É o que a gente às vezes sai reclamando do convênio. Que agora até o convênio tá igual ao SUS. Se a gente entrar nessa barca aí, Não é? aí eu assino embaixo isso. Mas se a gente entrar por essa barca aí, nós estamos aqui para fazer a diferença. Justamente. Nós estamos aqui para fazer a diferença do atendimento. Eu tenho 76 anos, não parece, eu sei que parece 75,5, mas eu tenho 70, e 50, eu estou fazendo 50 anos de profissão. Eu ainda não cheguei no meu melhor. Porque o meu melhor não é no congresso médico mais. O meu melhor é aqui, comungando. É aqui conversando com vocês. É tendo coragem de aceitar um convite da Laurinda e vir aqui me expor, falar do que eu penso em relação à nefrologia. Não, o que eu penso em relação às pessoas. Porque eu estou muito mais preocupado com a dignidade das pessoas do que com a doença que elas portam. E a saúde que nós temos nesse país é uma saúde movimentada por doença e não por controle da pessoa, por felicidade, por alegria, por bem-estar. Não é, é doença. O dinheiro que circula depende da doença. Quem tem plano de saúde aqui, levanta a mão. O plano de vocês é de saúde? É? É de saúde? Vou fazer só uma perguntinha. Vou fazer só uma perguntinha. Quando que quem levantou a mão de plano de saúde não precisa responder, pensa só no que eu vou falar. Quando que o plano de saúde de vocês ligou para vocês para saber como está a saúde de vocês? Resposta já tradicional. O seu ligou? O teu ligou? O SUS, olha, o SUS ligou. Viu? O SUS ligou. E o SUS é uma verdade, isso é uma verdade. O SUS, na teoria, é o melhor plano de saúde que nós temos nesse país. O problema é que é na teoria, porque dinheiro vai para lá, vai para cá, a gente não sabe por quê e tal, e então. Mas é isso. Quando o plano de saúde só existe quando você gera um boleto de doença. Aí ele existe. Aí eles vão ligar para você. Olha, exame ali não pode fazer porque é muito caro. Olha, ali, naquela farmácia, compra naquela farmácia porque aquela farmácia tem desconto. E assim vai, entendeu? Isso mesmo. Muito bem. Deixa eu voltar para a minha seriedade aqui, porque senão plano de saúde é uma confusão. Então nós falamos que o enfermo é o próprio Cristo. E quando a gente está com o enfermo, aí eu fui buscar uma outra inspiração na Bíblia. Um diálogo fantástico de Jesus com dois enfermos. Tinham dois enfermos, logo o diácono vai matar essa aí. Tinham dois enfermos que aconteceu alguma coisa em Jerusalém e dois enfermos pegaram um caminho e foram reclamando pelo caminho. Pô, como é que pode matar um cara tão legal como Jesus? Como é que aconteceu isso? Ele fazia milagres, ele salvava, ele ressuscitava. Vocês viram Lázaro? Ressuscitou Lázaro, curou a mulher hemorroísa, ressuscitou a filha de Jairo, aquele sacerdote fariseu. Que coisa! Quem eram esses caras? Os discípulos de Emaús.
Jesus viu eles comentando, eles conversando. Jesus chegou sorrateiramente, incorporou ali na conversa, foi andando. São 2 quilômetros ali, né? Se não me engano, né? São 2 quilômetros de distância. Ele se encostou e começou a fazer perguntas, e começou a se interessar pelo que eles falavam, e tudo que eles falavam, ele dava explicação sobre aquilo que estava acontecendo. E eu estou falando isso para vocês se imaginarem discípulos de Emaús conversando com os enfermos de vocês, e vocês vão conversando e vão penetrando no sentimento do enfermo, e vão conversando e vão sabendo mais, e além dos remédios, vão sabendo das necessidades do coração daquela pessoa, por que ela sofre, e vocês vão mergulhando e continuam mergulhando, e ao final, aí vocês já estão cansados, né? Porque também ser Cristo, quando você encontra um Cristo que está sofrendo e você se entrega também, você se desgasta, mas é um desgaste fantástico, viu? Porque na realidade, depois no final, você sai melhor do que chegou. Como diria Teresa de Calcutá, né? A gente não deve deixar ninguém sair da nossa frente pior do que chegou, né? E a gente não sai pior, a gente sai melhor. Mas vocês vão conversando, e os discípulos não entenderam nada. Quando estavam chegando lá na cidade, em Emaús, eles falam assim: fique conosco aqui. Gostaram tanto da conversa maravilhosa. O cara sabia tudo que tinha acontecido também, né? Se não soubesse, hein, diácono? Sabia tudo. E aí, fica conosco. Oh, tudo bem. Aí ele partiu o pão. Quando ele parte o pão, os discípulos reconheceram Jesus. Será que vocês têm coragem de se entregar tanto assim pelos enfermos de vocês, que na hora que vocês pensem em ir embora, eles falam assim: pelo amor de Deus, fique conosco, fique comigo, porque eu gostei muito do que você falou. Ela não gostou muito de você. Ela gostou muito de Cristo que está em você. Essa mensagem tem que ser levada por vocês. Pastoral da Saúde da Igreja Católica de Santos precisa levar a mensagem do Evangelho. Antes de ir ver o paciente, leiam um trecho da Bíblia, escolham um trecho, um simples. Por exemplo, o menor versículo da Bíblia está aqui, é o versículo que diz assim: Jesus chorou. É o menor versículo. Se quiser, escolhe esse. E lembre-se que você vai lá para chorar. Você vai lá para pegar aquele sofrimento, aquela miséria e colocar no seu coração. E viver junto aquilo, pelo menos aquela meia hora que você fica lá dentro. E carregar isso, dividir com esse Cristo que está nela. Mas aí, ele se despede, vocês se despedem. Mas aí vem um outro trecho da Bíblia que é absolutamente fantástico, que faz vocês terem a relação boa com o enfermo, que é a mulher hemorroísa, que para mim é um dos trechos mais fantásticos da Bíblia. Porque a mulher hemorroísa é um evangelho que vem junto com o problema do Jairo, da filha do Jairo, vem junto. Jesus está caminhando, Jairo pediu para Jesus ir na casa dele porque a filha estava morrendo. Na realidade, ela já estava morta. Foi aquela entrada de Jesus quando ela chega na casa e as pessoas estavam lá já fazendo o velório, entre aspas, e Jesus fala: ela está dormindo. Eles dão risada de Jesus, né? Dão risada porque Jesus falou: só está dormindo. Para não dizer que ele vai salvar, vai fazer o milagre, falou que só está dormindo. Mas então Jesus está indo no meio de Jerusalém com uma porção de gente do lado dele, gente batendo, cutucando, gente que querendo o milagre dele, gente querendo encostar nele, e a mulher hemorroísa, uma mulher de fé, que é uma fé de 12 anos procurando médicos e nenhum conseguia estancar aquele sangramento que nós chamamos hoje de metrorragia, uma mulher que sangra o tempo todo pela vagina, né? Um problema do endométrio, do útero, muito bem. Naquele tempo não se sabia nada disso, e essa mulher fala assim: se eu pelo menos encostar no manto dele, eu vou ficar curado. Para mim,
uma das maiores manifestações de fé que eu conheço. E essa manifestação de fé, ela surge na confiança, na crença. Ela é criada com a crença, com a certeza. Na realidade, fé mesmo, é você agir como se o que você estivesse pedindo já estivesse acontecendo. Isso é fantástico. Mas quem de nós é capaz de fazer isso? Depois de uma picada de um benzetacil no bumbum, que dói para burro, quem é capaz de falar, tá, estou muito bem, obrigado. Então nada, está com dor. Mas eu não estou com dor, ele está com dor, não estou com dor. Quem somos nós, tão humanos que nós somos, tão egoístas que nós somos, que uma dorzinha faz a gente perder a fé? Essa mulher, ela falou isso. E Jesus, então, caminhando naquela multidão cheio de gente, Jesus fala assim para Pedro e os outros que estavam ali do lado: alguém me tocou. Todo mundo começou a dar risada. Como alguém te tocou, Jesus? Pelo amor de Deus, maior bagunça que está isso aqui, um empurra o outro, todo mundo quer ficar do seu lado. Como você fala que alguém me tocou? E Jesus responde uma das coisas mais maravilhosas. Será que nós conseguimos tocar Jesus e dele sair uma força? Ele identificar que saiu uma força. O milagre aconteceu sem autorização. Foi o único, não sei se o único, hein, diácono? Você sabe tudo. Tem oficial romano também, lindo. Oficial romano que falou para, né? Eu falo para os meus liderados, vai, volta, eles fazem, se isso basta uma palavra sua e minha filha, o meu filho estará curado. Fantástico. Mas então Jesus fala, saiu de mim uma força. Era a fé tão grande dessa mulher que ele descobre depois quem é e fala para ela aquilo que ele fala na grande maioria dos milagres: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. É nesse diálogo de confiança de mulher hemorroísa que vocês têm que se comportar como Cristo, que é um simples toque. O toque aí não precisa ser um toque no manto, mas um toque do olhar, um toque do que ela conversou com você quando você foi aquele caminho de Emaús, para que você consiga brotar nela o milagre que pode acontecer na vida do enfermo. Porque nós esquecemos que Jesus falou para nós, e isso é uma coisa que também me impressiona muito, que nós podemos fazer mais milagres do que ele fez. Impressiona isso, não impressiona? Vocês todos, mesmo o diácono que conhece bastante a Bíblia, deve se perguntar assim, será que eu consigo? Já várias vezes você tentou fazer algum milagre e ficou talvez frustrado, porque eu também fico. Eu às vezes estou consultando um paciente e peço ali na minha intimidade para que Deus o cure. Eu não sei, nunca aconteceu. Será que eu tenho capacidade e vontade de pegar a mão do meu paciente e falar, nós vamos rezar agora e Deus vai te curar? Será que eu tenho essa coragem? Já tive 2 vezes. Porque também tenho que tomar cuidado, porque podem pensar, né? Preciso estar sempre com alguma pessoa do lado, senão aquele médico me pegou na mão, aquele médico, né? Enfim. Mas é difícil, né? É difícil a gente imaginar. Mas, hein? Porque aí entra o poder da oração, né, Dr. Rubens? O padre Paulo Ricardo fala, ele tem um pensamento que eu acho fantástico. Ele mostra que a importância da oração na vida de cada um de nós. Então ele fala, quanto mais pessoas estiverem rezando por uma pessoa ou por uma causa, e se no meio daquelas pessoas tiver uma pessoa em estado de graça, Deus vai ouvir. Não importa se a pessoa que você está rezando é um pecador, mas Deus vai salvar, Deus vai dar cura para aquela pessoa pela intercessão daquela pessoa que está em estado de graça. É por isso que nós não podemos nem desanimar, é por isso que nós não podemos parar de rezar uns pelos outros. E principalmente, eu sempre falo isso com essa grande certeza, a mãe ela tem uma força muito grande, tem um poder de oração muito grande quando ela pede a Deus, quando ela pede a Jesus, quando ela pede a Virgem Maria, porque ela tem essa intimidade
temos que ter coragem para ajudar as pessoas, muita coragem. Eu vou dar um toque científico agora para vocês, vou estimulá-los a tentarem buscar as explicações do conhecimento humano para a explicação do milagre. Alguém já ouviu falar aqui em física quântica? Já ouviram falar? A física quântica é a física das possibilidades. Existem inúmeras possibilidades. Existe um Rubens totalmente saudável, que se eu quiser chegar nele, eu peço um milagre para Deus. Um Rubens perfeito, sem nenhuma doença, sem hipertensão, sem diabetes, sem nada. Perfeito, ali. Só que para mim chegar nele ali, no milagre que eu gostaria de ter, eu preciso acreditar que Deus me permite fazer esse milagre. E permite. Se você, a física quântica, ela explica, eu vou dar uma explicação assim rápida, mas eu gostaria que vocês, não vai dar para falar de física quântica, eu gostaria que vocês todos mergulhassem um pouquinho para saber o que é a física quântica. A física quântica é a física das possibilidades. Como é que disse? A principal experiência da física quântica é quando os cientistas colocaram uma luz contra uma parede. Nessa parede, eles fizeram duas fendas. É a dupla fenda, uma fenda aqui e uma fenda aqui. E foram do outro lado da parede ver o que acontecia. A luz entrava pelas fendas e do outro lado apareciam ondas de energia. Tá perfeito, tudo certo. O que estavam emitindo aqui? Átomos, elétrons, nêutrons. Átomos, é do que nós somos feitos. Se a gente fotografar, der um zoom no Rubens, vocês forem dando um zoom em mim aqui, um zoom, 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 eu vou sumindo na minha matéria, eu vou ser uma porção de átomos. Essa matéria aqui, esse banco que vocês estão sentados, se der um zoom nesse banco, vai dar o zoom, ele vai sumindo, 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 até chegar no que se chama de vácuo quântico. Se eu colocar elétrons aqui, jogando na fenda, na luz, que tem elétrons, que tem átomos, na realidade tem fótons, se eu jogar a luz nessas duas fendas, do outro lado saem ondas. Ah, que legal, os cientistas, legal, sai a frequência dos átomos. Agora, vamos ver direitinho quantos átomos, quantos elétrons chegam do outro lado. Eles puseram do lado contrário da parede, para observar o que saía aqui das ondas, eles puseram uma máquina que registrava o que saía. Quando eles colocaram uma máquina para registrar o que saía, começaram a sair elétrons. Antes só saíam as ondas. Quando eles colocaram uma máquina, começou a sair os elétrons que estavam sendo... Não saiu mais as ondas. O que mostrou que quando tem um observador aqui, muda o que você enviou aqui. E isso vem de encontro a nós aqui. Se nós acreditarmos que nós podemos ser melhor do que somos, nós conseguimos fazer a versão melhor sua. A sua melhor versão está à sua disposição. Jesus chama isso, e não podia explicar isso para as pessoas, de milagre. O seu milagre é você se descobrir nas múltiplas pessoas que você pode ser. Porque na realidade, se você descobrir, você é uma porção de pessoas. Quantas vezes na sua vida você mudou o seu jeito de encarar determinadas coisas? N vezes. Você foi mudando, porque você foi vindo, você está cheio de versões. Talvez você queira a sua melhor. A melhor é com Jesus, é no milagre. Então, é possível a gente convencer o nosso paciente que existe uma forma de ele atingir o milagre. Mas nós precisamos ter coragem.
Porque por isso é que Jesus falava, vocês vão poder fazer mais do que eu fiz. Porque dá para fazer muito mais do que ele fez. Ele só viveu 3 anos. Nós somos uma porção de pessoas que precisamos ter a crença, acreditar no que ele falou e praticarmos. Temos que ter coragem para curar as pessoas que são encaminhadas para a gente. Mas vocês imaginam se eu entro num ambulatório e começo a curar as pessoas, colocando a mão, abraçando, logo vai sair uma fila. Primeiro que não vai acontecer, né? Ai, que falta de fé. A minha mulher já me criticou, não vai acontecer. Mas vocês já imaginaram vocês curando pessoas que vocês visitam em casa? É possível? Lógico que é possível. Senão é melhor a gente ir embora daqui. Senão nós não estamos na nossa igreja. Senão nós não acreditamos nos milagres. Porque Jesus, antes de fazer o milagre, e num milagre fantástico, de um dos milagres fantásticos dele, Jesus chorou. Qual foi o milagre que Jesus fez e chorou antes? Não porque ele sabe. Não, quem? Lázaro. Por que ele chorou? Ai, não vou conseguir fazer esse milagre, porque vou chamar o diácono Carlos para me ajudar. Eu não vou conseguir fazer esse milagre. Foi por isso que ele chorou? Não, ele chorou por causa das pessoas que estavam sofrendo com a morte de Lázaro. Por isso é que ele chorou. Lázaro, vem para fora. Simples assim. Não tem segredo para quem tem fé. Mas nós precisamos mudar isso aí. Porque eu quero ver, daqui 1 ano, se eu for convidado novamente, que eu quero que cada uma de vocês aqui me traga 3 milagres. 3 curas. Não fiquem meio exuberantes pensando que vocês são tchá-tchá-tchá, tá-tá-tá. Vocês não são de nada, vocês simplesmente vão ser Cristo na vida de 3 pessoas. Mas eu quero ver o milagre acontecer. Vou contar até para vocês. Vocês sabem que eu tive a honra de ter sido chamado por Dom Davi Picão. Dom Davi Picão foi um bispo de Santos. Em Santos, teve o milagre que qualificou Santa Baquita a sair de beata para santa. Vocês sabiam disso? Foi em Santos. Dom Davi chamou 3 médicos, não para a gente comprovar o milagre, que nós não somos capazes de comprovar milagre, comprovarmos uma cura extraordinária. Eu fui um dos 3. E o milagre foi fantástico. Uma moradora de rua pegou a foto da beata Baquita, passou na ferida, que não curava há 20 anos, passou na ferida antes de dormir e acordou curado. Passou a foto da beata na ferida, que acordou curado. Então Davi perguntou para mim e para mais 2 médicos, o doutor Odílio Rodrigues, que foi secretário de saúde de Santos, e o doutor Luiz Eduardo Soares Cavalieri, que é meu cunhado. E perguntou para nós, vocês comprovam que isso foi extraordinário ou isso é uma coisa comum no consultório de vocês? Vocês passam a mão com a foto de um santinho, a pessoa sai curada. Não, foi extraordinário. Né? Então é uma honra ter ajuda. E Santa Baquita está lá no nosso altarzinho lá em casa e é uma fortaleza. Eu não posso pedir nada para Santa Baquita e nem para Santo Antônio, eu sou atendido imediatamente. Então eu não gasto muito pedido, porque senão de repente eles ficam bravos, esgota, eu não sei quantos que eu tenho, eu não sei quantos que eles guardaram, então eu peço devagar. Santo Antônio não perdoa um, aprendi com meu pai e com a minha mãe, que eram devotos de Santo Antônio. Muito bem. Completando mais essas 3 horas que faltam, discípulos de Emaú, já falei, a mulher hemorroísa também. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, que nesse mundo da doença, nesse mundo do enfermo, nós temos que fazer mesmo os milagres, porque nós estamos num momento no nosso país
extremamente complicado, o mundo todo está complicado, os valores estão complicados, né? Não se dá mais valor à ética, à bondade, à caridade. Se você é caridoso, é bondoso, você passa por bobinho, né? Passa por uma pessoa que não sabe nada, mas nós temos que ter essa humildade divina, que é nos comportarmos como se Jesus estivesse conosco naquele momento. E aí, na realidade, Ele está. Então, nós temos que ter a coragem de fazer aquilo que é o melhor. E eu agora queria trazer para vocês aqui uma pessoa muito importante para terminar. É uma paciente minha, que hoje é minha amiga. Eu trouxe ela aqui para apresentar para vocês. Não é para falar de mim, mas é para falar de uma relação médico-paciente que deu certo. Essa moça chama-se Fátima de Góes Carvalhal. Vem cá. Não pode chorar. A Fátima de Góes Carvalhal, e eu queria uma salva de palmas porque ela... Eu era o único nefrologista da Beneficência Portuguesa. E aí eu estava em casa, eu nem sei se era um final de semana, um final de tarde, me toca o telefone e eu fui correndo para lá porque tinha uma paciente que não urinava. Então, conheci a Fátima, conheci o esposo, a família dela, e ela não urinava. Passado 2, 3 dias, continuava sem urinar, e aí, depois de algumas avaliações, nós fizemos o diagnóstico de uma nefrite, chamada assim, nefrite, ou glomerulonefrite, rapidamente progressiva. Ela progride numa rapidez enorme e a pessoa perde 100% do funcionamento dos rins. Nesses casos, o médico não pode perder tempo. Ele tem que se arriscar, tratar a pessoa com a maior brevidade possível, mas o tratamento adequado deve se basear numa biópsia renal. O médico precisa tirar um pedacinho do rim, levar para o microscópio e ter certeza de que o que ele vai fazer está correto. Nós não tínhamos tempo a perder e não tínhamos em Santos microscópio para fazer a biópsia. Bom, não tive dúvida. Conversei com a paciente, conversei com os familiares, introduzi o tratamento que eu tinha que introduzir com remédios potentíssimos e na semana seguinte biopsiei ela com agulha, mandei a lâmina para São Paulo com nitrogênio líquido, foi para São Paulo e depois de 3 dias veio o resultado e graças a Deus fizemos o que tínhamos que fazer. Tudo certinho, confirmou glomerulonefrite rapidamente progressiva. Ela ficou cerca de 40 dias no hospital fazendo diálise, porque para viver o rim dela não funcionava nada, então ela teve que fazer diálise. Fez diálise e saiu do hospital, teve alta com 25% do rim funcionando, dos rins funcionando, e ela foi para casa. A partir daí, nós tivemos uma relação que foi conquistada com 40 dias de contato. Ela confiou em mim totalmente, a família também, mas eu também confiei nela. Porque o médico, para fazer tratamento com as pessoas, precisa confiar nas pessoas. Eu confiei nela. Ela foi para casa e nós ficamos em contato durante 29 anos. Ela ficou com 25% do funcionamento do rim com 29 anos. Ela ia no meu consultório a cada 3 meses. E quando eu falava para ela que ela estava ótima, volta daqui a 6 meses, ela brigava comigo. Não, eu vou voltar daqui a 3 meses, Dr. Rubens. E ela voltava. E nós nos vimos mais de 120 vezes nesses 29 anos.
E ela agora, de uns anos para cá, ela perdeu o funcionamento do rim, e hoje ela faz hemodiálise, está muito bem, obrigado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando eu postei isso aí, num grupo de médicos do Brasil, que nós temos um grupo de WhatsApp que discutimos os casos, e contei para eles que uma pessoa ficou com 25% de funcionamento do rim durante 29 anos, as pessoas acham que isso é impossível. Não é impossível. É um milagre. Não é o Rubens, não é ela. É alguma coisa que Deus quis para ela. Exato. Hoje eu me sinto bem, faço hemodiálise, mas faz um ano só que eu faço hemodiálise. Mas eu fiquei 31 anos sem hemodiálise, com o rim funcionando 25%. É que tem gente aí no mercado falando, tá com 20% de função renal, 25%, não tem mais nada para fazer. Como que não tem mais nada para fazer? Tem. Aonde que não tem mais nada para fazer? Mesmo se morre, tem coisa para fazer, porque se eu sou cristão, eu acredito na ressurreição, eu tenho que acreditar. Por que eu não acredito? Por que eu não tenho coragem de colocar a mão numa pessoa que está morta e falar, ressuscite? Por que eu não tenho coragem de levar? Isso eu não posso esquecer, ela vai falar. Eu vim aqui um dia, eu tenho um amigo meu que estava com câncer. Ele é amigo meu de me telefonar todo dia há 20 anos. E ele foi para o hospital, o câncer dele se alastrou, ele foi para o hospital. E aí eu fui vendo a coisa engrossando, telefonei para o Padre Gilson. Telefonei para o Padre Gilson e falei, Padre Gilson, o senhor iria comigo no hospital agora para dar uma extrema-unção? Ele falou, já. Não discutiu. Fomos lá, ele deu a extrema-unção para esse amigo meu que não ia na missa, que eu falava para ele, era um sujeito do bem, mas não ia na missa, não comungava, não confessava. Eu falava para ele que tinha no Santa Cruz, que tinha em outro lugar, dava os horários das missas, ele não ia. Pois ele recebeu a extrema-unção e morreu. Não é um milagre? Ele está com... Olha, vocês estão convidados, o dia que eu estiver mal, eu quero extrema-unção. Por favor. Por favor. Mas conta de você. Então, eu comecei com uma... Eu tive furúnculo, muito furúnculo, lembra, doutor Rubens? Muito. E a bactéria de um furúnculo é que foi parar no meu rim. Não é na realidade isso. As bactérias que dão furúnculo e que dão dor de garganta, elas fazem o nosso organismo fabricar anticorpos contra elas. Essa junção dos anticorpos mais a bactéria formam complexos de químicos grandes que quando vão passar no rim não conseguem passar, não conseguem ser infiltrados e entopem o rim. Foi o que aconteceu com ela. Exatamente. Aí eu comecei a passar mal, todos os dias eu tinha febre, todos os dias da tarde, e a minha urina começou a ficar que nem Coca-Cola. E eu fui no primeiro médico, eu tinha muito medo de ser internada, de ir para o hospital, perdi bastante tempo por causa do medo. E fui no médico, os exames demoravam muito, eu não quis ser internada. Quando eu fui internada, eu já estava com o rim já bem comprometido. E aí veio o Dr. Rubens para salvar a minha vida. Essa confiança, eu quero que vocês tenham. Ela hoje é minha amiga, eu falei até para ela assim, vamos lá, só para você mostrar como a fé e a confiança fazem as coisas acontecerem. Ela lembra um pouco a mulher hemorroísa, não porque eu seja Cristo e não porque eu tenha manto, mas é porque eu tenho que ser Cristo para ela, como ela tinha que ser Cristo para mim e foi, e como é até hoje, né? É uma pessoa hoje amiga que faz parte do meu coração. Mas vocês também têm que ser Cristo para os seus enfermos. Lembrar isso, que Cristo vive dentro de nós o tempo todo. E a disciplina é muito, muito importante. Tem que ter uma disciplina muito, muito forte, muito grande, muita boa força de vontade. Foi esse tempo todo, ó, na comida, no tratamento, nos remédios que não pode deixar de tomar.
Então tudo isso me ajudou bastante, bastante mesmo. Até hoje eu não consigo comer carne vermelha, eu só como carne branca. E mesmo fazendo hemodiálise agora eu já posso comer alguma coisa de carne, mas eu não tenho coragem. Porque já acostumei, muitas coisas eu acostumei a não comer, então eu olho assim, já não me apetece mais. Mas a disciplina ajuda muito nesse caso. Então, vocês estão todas convocadas para praticarem o gentecismo. Vocês sabem o que é gentecismo? É a prática da medicina e dos cuidados com as pessoas. É a filosofia cristã em tudo que você fizer, com todos os valores cristãos para as pessoas que vocês cuidarem. Todos os valores. A caridade, a misericórdia, a tolerância, a paciência. Todas essas virtudes teologais, é assim mesmo? Todas essas virtudes precisam estar no agente municipal de saúde. Porque vocês estão ali para serem Cristo. E se estão ali para serem Cristo, tem sofrimento, tem dureza, mas tenho certeza, a recompensa é fantástica. A ajuda da família faz muito bom, é muito bem para a gente. Se a gente não tiver a ajuda da família, a gente não consegue. Mas com a ajuda da família, com a ajuda dos amigos, a gente consegue e consegue tudo. Tudo que a gente precisa, a gente consegue. Tá bom? Que história de vida linda, né? A minha secretária que está ali, vem aqui minha secretária, por favor, para terminar aqui. Vem aqui minha secretária. Minha secretária, vem aqui secretária. Para terminar, que eles estão, eu ia fazer mais 3 horas, mas não vai dar, eles querem ir embora. A minha secretária, eu não conquistei a minha secretária porque ela era minha secretária e eu paquerei ela. Não, eu paquerei ela sem ser minha secretária, depois eu obriguei ela a ser minha secretária. Você conheceu a Fátima, né? Ela quando eu falava para ela voltar a cada 6 meses, o que ela falava? O consultório era uma casa sobrada, né? E o consultório era em cima. Aí quando ela descia na secretaria, ela passava por isso, Suzeli, ele falou daqui a 6 meses, mas pode marcar. Em 3 meses eu tô de volta. E eu ainda exigia exame a mais. Eu peço exame, eu já fico aqui o pedido e isso. Pronto. Ele punha alguns, eu dizia, não, pode colocar mais alguns. Eu obedecia, não sou louco, né? É essa confiança que eu acho que é muito importante, de tanto ela nele e ele nela, né? Então esse vínculo que hoje em dia não tem mais. Então é só Deus. Tem um Fiat preto na saída do lado de lá, o padre Rosivaldo precisa sair. De quem será? Desculpa. Não, que isso? Conta aí. Não, é isso assim. Então eu acho que esse vínculo entre médico e paciente, né? Vínculo entre agente de saúde e enfermo. Isso. É o Cristo no meio. Onde 2 ou mais estiverem reunidos, aí eu estou. Então, é isso aí. Mas eu quero agora terminando, eu queria dizer para vocês o seguinte: façam um esforço assim para a próxima vez que vocês visitarem, colocarem vocês assim totalmente despidos de vaidade, toda vaidade, toda aquela mínima vaidade de estar com deixa a pessoa fluir, mesmo que ela flua de um jeito diferente, deixa ela fluir, dá margem para ela fluir. Faz um atendimento desse, deixa a pessoa fluir. Vocês vão ver como vocês vão sair de lá diferentes. Que Jesus nos abençoe e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Você falando de milagre, você conhece o Paulo Mauá? Sim. Ele é primo, é afilhado de casamento, a Maria de Lourdes foi dama de honra do nosso casamento. E o Paulo Mauá teve um aneurisma muito sério, grave, né? E ele estava na sala, todos os homens na Santa Casa, desenganado,
porque não havia esperança para ele. Então, o plano de saúde deles trouxe 3 médicos de São Paulo e 2 daqui. Um deles era o Marcelo Ventura, filho do Tony Ventura, da Ortocenter, né? E o outro médico era de uma clínica aqui na Luiz de Camões, que me esqueci, que teve leucemia, inclusive faziam aquelas carreatas para levar para transfusão de sangue para ele. Pois bem, ele precisava estabilizá-lo e nada disso aconteceu. Quando foi uma sexta-feira de manhã, a Maria de Lourdes me ligou: o Paulo vai ser operado hoje, às 5 horas da tarde. Eu falei: já sei. Você quer que o Padre Arcídio vai levar um som dos enfermos para ele? Ela falou: não, será que ele vai? Liguei. Daqui uma meia hora ele me ligou de volta: já fui lá, São. Falei: louvado seja Deus. Quando chegou, mais ou menos à tarde, todos eles eram da equipe de Nossa Senhora, e o Dom Jacinto era o diretor deles, né? Eles se reuniram na capela, os médicos que vieram de São Paulo, os 2 médicos daqui. Que legal. E para conversar com a família, mas assim, sem dar muita esperança. Por quê? Marcelo faria pela veia femoral. Sim. Né? E os de São Paulo, se houvesse necessidade de abrir. Então, era uma questão assim gravíssima. O estado do Paulo era muito, muito grave. Quem conhece o Paulo sabe que ele é a própria vida em ascensão, né? Que ele é uma pessoa. Ele foi para o centro cirúrgico, umas 4 horas depois, os médicos voltaram todos para a capela e não foi necessário abrir a cabeça. Que benção. Ele voltou para a sala todos homens, não ficou muito tempo mais. Passado um tempo, eu estava no altar, eu era ministra, o Gilberto coordenador da missa. Eu vi que a Maria de Lourdes entrou, conversou com o Gilberto e foi embora. O Gilberto falou assim: bem, a Maria de Lourdes pediu que você leve a Eucaristia para o Paulo, mas é para eu não subir, para ele não se emocionar. Eu falei: tá bom. Eu subi sozinha lá no apartamento deles. Ele estava saindo do banheiro, então de cara comigo começou a chorar. Eu falei: escuta, eu vim aqui com Cristo na mão e no coração. Eu não vim aqui para ver ninguém chorar. Ele parou de chorar. Mas a partir daí, ele e o Padre Arcídio não podiam se encontrar. Os 2 choravam todos. Porque assim, o Paulo disse para mim o seguinte: quando o Padre Arcídio entrou naquela porta, eu senti o próprio Jesus entrando para me visitar. Então, quando o Padre Arcídio deu a unção dos enfermos, realmente foi Jesus presente, claro que sim. Perfeito. E nós aqui nessa igreja, nós vimos casos de moradores de rua completamente embriagados, sentado no último banco lá atrás, que não parava de cantar e gritar, bravo, né? E tal. O Padre Arcídio deu a volta por ali, colocou a mão sobre a cabeça e disse: dorme um pouco. Ele dormiu a missa inteira. Quando terminou a missa, ele se levantou e foi embora. Então existe milagre sim, e que nem o Rubens falou, nós somos até autorizados por Deus para fazer isso. Não que nós sejamos santos, que nenhum de nós é santo, graças a Deus, né, Rubens? Graças a Deus. Seríamos muito mais cobrados. Mas cada um de nós tem dentro de si algo muito especial que pode ser feito em prol do outro, né? E Rubens, agora, assim, desde que nós começamos o curso, toda semana alguém leva Nossa Senhora da Saúde para casa e na semana seguinte volta. Então hoje você é o escolhido para levar Nossa Senhora da Saúde. Obrigado, muito obrigado. Que dê muita saúde, muita vitalidade para você continuar a sua missão evangelizadora, sim. Mostrar para as pessoas. Tá. Já fazemos. Isso, né? Que a moça eu fiz a grande, ela fez a pequena. Tá difícil, hein, Luiz? Nossa. Eu não sabia que tinha posto isso. Mas ainda tem uma clínica, onde era a clínica. Também não existe mais? A oração de Nossa Senhora de Saúde e a oração do enfermo. Que Deus abençoe. Amém. Vamos
rezar uma Ave Maria? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, Pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A intercessão de Nossa Senhora da Saúde, de São Camilo de Leves, desça sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias, sobre todos os profissionais de saúde, sobre os enfermos, sobre as pessoas que nós trazemos hoje nos nossos corações, estamos rezando por ela, as bênçãos sobre o nosso trabalho, né, na pastoral da saúde. As bênçãos de Deus, Pai Todo-Poderoso, Ele que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. E que a alegria do Senhor seja a nossa força. Ide em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Amém. Amém. Vamos dar mais uma salva de palmas mais forte. Quando é que eu devolvo? Semana que vem. Semana que vem?